Olá, pessoal! Vamos dar início a uma série de aulas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Que está, regulamentado pela Lei 8.069 de 1990. Logo no seu primeiro artigo, o ECA fala sobre qual a matéria, da sua lei. O Estatuto, ele vai dispor sobre a proteção integral a quem? A criança e ao adolescente, tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai conter uma série de medidas, uma série de situações na qual destina-se a proteção completa da criança e do adolescente, tá bom? E também, no seu artigo 2º, o ECA define quem é criança e quem é adolescente para efeito de lei, tá bom? Então, a criança é a pessoa até 12 anos de idade, tá? Incompletos, ou seja, de 0 a 11 anos, tá? 11 anos e 1 mês, 11 anos e 2 meses, 11 anos e 11 meses. A partir do momento que faz 12, já não é mais criança e já é considerada adolescente, tá? Que é de 0 a 18 anos de idade, tá bom? Excepcionalmente, o ECA pode considerar, dentro da sua lei de proteção integral, também pessoas de até 21 anos de idade, entre 18 e 21 anos de idade, isso nos casos excepcionais, tá bom? Bom, no terceiro artigo, fala sobre os direitos fundamentais nas quais a criança e o adolescente devem gozar, tá? Que são direitos inerentes a qualquer pessoa. Não é porque criança e adolescente, não. Porque qualquer pessoa, ela tem direito, Tem direitos fundamentais, tá? A dignidade, por exemplo, a liberdade, que a criança e adolescente também tem que ter, tá? Isso sem prejuízo de toda a proteção integral que o ECA dispõe, tá bom? Que é assegurado pelo ECA. Bom, e a lei, essa proteção integral, ela tem que ser assegurada tanto por lei quanto por outros meios, tá? Considerando, oferecendo oportunidades e facilidades à criança e ao adolescente, de modo a promover o seu desenvolvimento completo, tá? Integral, que abrange diferentes aspectos, como o aspecto físico, mental, moral, espiritual e social, tá bom? Em condições de liberdade e também de dignidade. Então, os aspectos são físico, mental, moral, espiritual e social, tá bom, pessoal? Isso pode cair em prova, Existem 5 aspectos aqui, eles podem criar uma questão de prova com isso, ok? No seu artigo 4º do ECA, diz o seguinte, que promover, essa efetivação dos direitos, da criança e do adolescente é um dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade de modo geral, do poder público, tá? Resumidamente, é um dever de todos, tá bom? Criar meios e facilidades para que a criança e o adolescente desenvolva todos aqueles aspectos que a gente citou, no terceiro artigo do ECA, compete a todos, tá bom? A família, a comunidade, a sociedade em geral e ao poder público, tá? E fazer isso com absoluta prioridade, tá? A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, beleza? No seu parágrafo único do artigo 4º, diz o seguinte, que a garantia de prioridade compreende o quê? Essa prioridade diz respeito a quê? A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? Então, a criança e o adolescente, eles têm a garantia de receber proteção e socorro numa situação de emergência, de calamidade, na qual você tem que oferecer à criança e atodolescente proteção e socorro em primeiro lugar. Eles têm prioridade em receber essa assistência, tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, tá? Então, eles também têm prioridade em serem atendidos nos serviços públicos ou de relevância pública. Eles também têm preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, tá? Então, na hora de formular políticas sociais públicas,
as necessidades, as demandas da criança e do adolescente devem ser priorizadas, tá? Destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, eles também têm prioridade na destinação de recursos públicos, tá? Questão 1 da FUNRIO de 2014. Ela traz o artigo 4º do ECA na íntegra, a gente já viu, então eu não vou ler novamente, que diz o seguinte: o texto da lei define que a garantia de prioridade compreende o quê? Receber proteção e socorro primeiramente em circunstâncias adversas. Não é só em circunstâncias adversas, é em quaisquer circunstâncias. Lembra que a gente viu em quaisquer circunstâncias, então está errado aqui. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Perfeito, tá? Aqui, ó. Na linha B, ó. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, essa é a nossa resposta. Prioridade na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Olha só, gente, ó. O que fala aqui? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Não é prioridade, mas uma preferência, tá? Então, cuidado, porque eles podem trocar uma palavrinha e torna a alternativa toda errada, tá? Então, não é prioridade, é preferência. Como essas bancas, normalmente, elas cobram a letra da lei, ou seja, o que está na lei de forma integral ali, sem tirar uma vírgula, então, a gente tem que se atentar a isso. Destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, de acordo com a receita de cada município. O ECA não fala isso, tá? Ele não coloca essa restrição, não. Qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão terá prioridade. Ó, aqui ele coloca um texto bem convincente, né? Bem bonito, quando você lê assim você se sente convencida, mas não está no ECA. Se não está no ECA, não é a nossa resposta, ok? Mais uma questão da CELSP de 2020. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a opção correta. É dever exclusivo da família assegurar o direito à vida e à educação para crianças e adolescentes? É exclusivo da família? Não é só da família, né? Lembra que eu falei que é da sociedade de modo geral, da comunidade, tá? Do poder público. Não é apenas da família. Casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança deverão ser comunicados ao Conselho Tutelar? Sim, gente, compete a todos, tá bom? Se existe uma suspeita de maus tratos, de algum tipo de lesão a alguma criança, você tá com uma suspeita, ou se você confirmou que realmente aconteceu ali maus tratos, isso deve ser comunicado ao Conselho Tutelar, tá bom? Entende-se por família a comunidade formada exclusivamente pelos pais? Olha, a gente tem vários conceitos de família, tá? O ECA, inclusive, traz isso pra gente. Existe a família natural, né? Aquela formada pelo pai, pela mãe, né? Mas também tem a família extensa, que aí você inclui aqueles parentes mais próximos. Tem a família substituta, no caso de uma adoção, por exemplo. Então, não é só pelos pais, tá? Então, aqui está errado. O castigo é um elemento importante para a educação de crianças? Não, gente, o castigo, ele não é considerado, ele é uma forma de caráter punitivo e disciplinar, tá bom? E não é considerado como uma medida eficaz, muito pelo contrário, tá? O ECA, ele coloca o castigo, tá, como uma forma de maus tratos, tá? Que, inclusive, não é permitido e deve ser, inclusive, né, informado ao Conselho Tutelar casos, né, como a gente acabou de ver, né, de suspeita ou confirmação de maus tratos, tá? Então, não. O direito à liberdade da criança centraliza-se no ato de brincar? Não centraliza-se no ato de brincar. Ela tem direito sim a brincar, como ela tem uma série de direitos, tá? Direitos pelo fato dela ser criança e direitos inerentes a qualquer pessoa humana, tá? Então aqui, quando ele coloca centraliza, ele restringe, por isso que torna a alternativa E errada. Bom, vamos lá no artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? Punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, tá? Então, não basta só a pessoa cometeu, ela fez a violência, ela praticou a violência contra a criança. Mas se ela se omitiu, se ela viu e se omitiu, isso também é considerado, tá? Uma forma de negligência. Tá? Então, vai ser punido sim qualquer tipo de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra criança e adolescente, tá? No seu artigo 6º, diz o seguinte: na interpretação desta lei, se leva em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança. Que condição peculiar é essa? A criança, ela está em desenvolvimento ainda, tá? Ela é uma pessoa em desenvolvimento, então ela necessita, né, de cuidados especiais. Por isso, né, o ECA aqui dispõe sobre essa matéria. No seu artigo 7º, sobre direitos fundamentais, diz o seguinte: a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, mas não só o nascimento, não só nascer em condições dignas, mas também crescer e se desenvolver num ambiente sadio e harmonioso, tá? No seu artigo 8º, diz que é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo. E a gestante, isso a todas as mulheres. Agora, em relação à gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Ou seja, não se limita só durante, né, o pré-natal ou durante o parto, né? Também no pós-parto. Também, durante esse período em que a mulher ela teve o filho, né, e ela vai passar por uma série de transformações, né, tanto físicas, né, quanto psíquicas ali, e ela vai precisar de um cuidado, de um atendimento especial, né, que seria o puerpério, né, e isso também também está incluso aqui, tá? É assegurado à gestante, tá, toda essa atenção humanizada, que não se restringe só durante o período da gravidez, mas também ao parto, ao puerpério, ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Em que âmbito? No âmbito do SUS, tá bom? O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, tá? Então, aqui, ó, da atenção primária, pode vir questão mudando aqui, tirando essa primária e colocando outro tipo de atenção. Então, ficarem atentos aqui, ó. No seu parágrafo 2º, diz que os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, o que acontece? A mulher está fazendo ali todo o acompanhamento, né, o seu pré-natal ali numa unidade do SUS. E até o último trimestre da sua gestação, né, você pega aqui da gestação, né, normal, você tem aí 9 meses, você divide isso por 3, tá? Então, no último trimestre, você vai ter aí essa vinculação da gestante àquela unidade de saúde na qual ela está fazendo um acompanhamento, tá bom? Garantindo a ela o parto ali naquela unidade de saúde, tá? Mas também ela tem direito de opção. Se ela não quiser fazer ali, quiser fazer em outro lugar, ela tem todo o direito de opção. No seu 4º parágrafo, diz o seguinte: incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Foi o que eu falei, o puerpério, né? Não se limita apenas ao pré, né, e ao pós-natal, mas também aquele estágio que vem depois, né? Depois que a mulher dá à luz, né? No período pós, né? Você tem ali todas aquelas transformações, aquelas necessidades, e que devem ser, sim, que o poder público deve conferir assistência também. No seu quinto parágrafo, diz o seguinte: que a assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Então, é o seguinte: a mulher, né, a mãe, que manifestar interesse em colocar o seu filho para a adoção, ela pode fazer isso e ela deve ser encaminhada, tá? Ela vai ser encaminhada na verdade, e ela tem que ser esse encaminhamento, tá? Não pode acontecer nenhum tipo de constrangimento, ok? E essa assistência tem que ser prestada a ela também. Não é porque ela manifestou interesse de colocar o seu filho para adoção que ela não vai receber essa assistência, tá? Assim como as mães que estão em privação de liberdade. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período de pré-natal, no trabalho do parto e no pós-parto,
tá? Então, elas têm direito a um acompanhante. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, tá? A ser realizada anualmente, todo ano, na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas, que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve-se proteger também a gestante e mãe. Nesse sentido, consoante as regras estatutárias, é correto afirmar que deve ser fornecido apoio psicológico à gestante, cessando após o nascimento da criança? Não, né? Também durante o puerpério, lembra? Então, não cessa não após o nascimento. A assistência psicológica deve cessar no período de estágio puerperal da mãe? Não, não é restritivo, tá? Essa assistência ela deve continuar por um período. O apoio do Estado deve perdurar para a mãe, mesmo que ela tenha manifestado interesse na entrega da criança para a adoção? Com certeza, né? Inclusive para aquelas mães que estão, né, em privação de liberdade, tá? No período pós-natal, a mãe deve ser encaminhada para o órgão de saúde fora do âmbito do sistema de saúde único? Não. É no âmbito do SUS, tá bom? Não é fora dele, não. Caso a mãe esteja submetida a regime privativo de liberdade, a criança não terá direito ao aleitamento materno? Não, mesmo ela sendo submetida a regime privativo, ela tem direito sim ao aleitamento, tá? Ok, pessoal? Então eu vou parar por aqui, tá? Finalizar a nossa primeira aula do ECA. Se vocês estão gostando dos conteúdos do canal e querem dar continuidade com essa e com outras aulas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.